Então é isso, pessoal. Voltando aqui, né, na nossa próxima aula, a gente está aqui ainda com o nosso arquivo aberto, com as duas bibliotecas que a gente é, importou e baixou, né? E agora, nessa aula, eu vou te explicar bem breve algumas funções do PyAutoGui, tá? Como eu tinha dito, o PyAutoGui ela é uma biblioteca de automação de processos, tá? Ela tem diversas funcionalidades muito interessantes que ao longo do curso eu vou falar sobre, mas para esse momento agora desse curso eu quero passar algo mais simples de fazer e mais compreensivo, tá? Porque se eu fosse falar de coisas muito complexas agora no começo, muita gente não ia entender muito bem ou ia ficar perdido. Então eu prefiro passar o básico e mostrar para vocês como o básico pode ser interessante também. E ao decorrer das próximas aulas, né, mostrar para vocês algo mais difícil, mais complicado, mais robusto, tá bom? Então vamos lá. PyAutoGui. O PyAutoGui ele tem diversas funções, mas em especial ele tem 5 funções que a gente vai usar nessa nesse curso, que são, a gente chama, né, a biblioteca do PyAutoGui com PY, que foi o apelido que a gente deu nela, e a gente coloca ponto e clica e escreve press, assim, desse jeito. O que que essa função faz? Como o código já diz, ela pressiona uma tecla do seu teclado, tá? Ela emula ela emula como se alguém estivesse pressionando a tecla. E como que a gente faz isso? Aqui, dentro do parênteses, a gente coloca aspas, tá? O Python você pode usar tanto aspas duplas como aspas simples, tá? Ele é bem versátil com isso. Eu sempre uso aspas simples, só em algumas ocasiões que eu uso aspas duplas e aspas simples juntas, tá? Que eu posso chegar até mostrar algum exemplo também mais pra frente, tá? Então, beleza. Pra gente falar, informar pro PyAutoGui qual é a tecla que a gente quer apertar, a gente abre o parênteses, coloca as aspas e dentro das aspas a gente escreve a tecla. Aqui eu vou pedir para eles apertar o botão do Windows, né? Então a gente escreve Win. Beleza. Se eu deixar só esse código aqui e rodar, ele vai apertar o meu botão do Windows, tá? Para rodar o código, você vem aqui nessa figurinha aqui, né, de play aqui no canto superior direito e dá um clique nele. E aí, ó, tá vendo? Eu cliquei e ele abriu, ele apertou a minha tecla bem rápido, tá? Vou fechar aqui e abrir de novo. Caso de vocês estejam rodando diferente, você pode vir aqui, ó, abrir aqui, né, clicar nessa setinha e apertar com esse aqui, tá, ó, code. E é isso. Aí, se você fez certo, ele vai estar abrindo aqui também vai estar apertando o botão do Windows no seu computador. Show. Uma outra função que a gente usa aqui no PyAutoGui também, que é bem importante, é a widget. O que que ela significa, tá? Essa função ela serve para escrever, ou seja, a gente está falando, olha, PyAutoGui, escreva para mim. Aí, o que que a gente passa para ser escrito? Dentro das aspas, tá? Então aqui eu vou pedir para ele escrever Google. Então, se eu apertar para rodar aqui, ele teria que apertar o meu botão do Windows do computador e em seguida escrever Google, tá? Aí vocês devem estar pensando, mas ele vai escrever do nada? Eu vou explicar, tá? Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, tá? Aí, ó, já foi. Vocês estão vendo, se vocês pararem para prestar atenção, ele não escreveu nada aqui, tá? Porque outra observação também é que sempre quando a gente aperta o botão do Windows,
o cursor automaticamente já fica aqui na barra de pesquisa para a gente digitar alguma coisa, tá? Ó, eu só cliquei aqui e vou digitar alguma coisa automaticamente, tá? Então é por isso que eu não coloquei para ele clicar em nenhum campo específico. Mas voltando, por que que ele não escreveu? Exatamente por que que ele não escreveu. E eu vou explicar agora. Ele não escreveu por quê? Porque uma automação nada mais é como se fosse a emulação de alguém fazendo um serviço para você, tá? O PyAutoGui ele tem algumas diferenças do Selenium, mas eu não vou comentar sobre o Selenium agora. Vamos focar mais aqui no PyAutoGui, tá? Ela é uma biblioteca de automação bem mais prática e bem mais simples de se entender do que você já começar pelo Selenium, tá? Então vamos lá. Por que que ele não clicou? Como eu falei, o PyAutoGui ele simula alguém fazendo todo o trabalho manual aqui no computador, ou seja, ele emula como se eu estivesse clicando nos botões, escrevendo essas coisas. Só que, assim como na vida real, a gente mexer no computador, o sistema precisa entender que após ele fazer uma execução, ele tem que esperar um tempo para poder fazer aquela outra execução. E aí que entra essa biblioteca do time, tá? A gente usa uma função nela, que é a função que a gente chama a biblioteca, né? A gente escreve time.sleep. O que que essa função faz? Essa função diz quanto tempo a uma linha de código tem que ser seguida pela outra. Ou seja, eu apertei o botão Windows, e aí depois de 2 segundos eu quero digitar Google. Então ele serve para isso, né? Para dar aquele time, para dar aquele tempo para a automação poder fazer os processos certo. Porque vocês viram que se eu só eu colocando assim, sem sem escrever time, eu rodo, ele só abre o dessa vez ele até digitou, ele foi bem mais rápido. Mas assim, geralmente ele não digita, tá? É que o meu computador ele é um pouco mais rápido, mas assim, geralmente ele não digita, tá? Mas voltando, o time serve para isso. Mas na biblioteca do PyAutoGui a gente tem uma função para isso também. Só que confessar para vocês que eu não sou muito de usar ela, tá? Mas tem uma função também, que é py.pause, tudo maiúsculo. Aí você abre aqui e aqui dentro desse desse parênteses você informa o tempo que você quer que pausa. Eu vou colocar aqui o tempo de 2 segundos. O que significa esse código aqui? Diferente do time, onde ele só pausa aonde tiver a biblioteca, por exemplo. Se eu escrever time.sleep aqui e colocar um tempo aqui, ela vai pausar a execução dessa linha de código entre essa, tá? Ela serve para isso. Então, se você colocar outra informação aqui, outra linha de código aqui para escrever alguma outra coisa, ele vai escrever o que está aqui junto com esse aqui, tudo embolado. Então, para você digitar certinho, você tem que colocar time.sleep aqui também, que é qual é o tempo que ele leva para executar um código depois do outro. Beleza? Agora, essa função que a gente tem aqui no PyAutoGui é uma função global. Como assim? É um tempo global, um tempo que essa função, né, esse código vai levar para poder executar esse. Então aqui a gente está falando que, olha, PyAutoGui, eu quero que você determine um tempo de 2 segundos entre cada linha de código para você poder executar. E aí a gente fazendo isso, eu vou até colocar um tempo maior aqui, eu vou colocar de 5 segundos para vocês verem isso executando. Então, fazendo isso aqui e rodando, deu erro. Por que deu erro? Calma aí.
Deixa eu ver se é por conta disso aqui. Auto. Deixa eu só ver. Não é. Bom, eu não sei o porquê deu erro. Não sei o porquê deu erro, mas é como eu falei. É uma função que eu particularmente não uso. Eu acho que nunca vi pessoas usando ela também, tá? A gente sempre usa o time. E então eu vou mostrar aqui um exemplo usando o time, tá? Então a gente coloca aqui ponto sleep. A gente abre o parênteses e aqui a gente coloca o tempo. Aqui o tempo é em segundos, tá? Então ele sempre vai contar em segundos. Eu vou colocar 5 segundos para ele executar esse código e aí ele aguarda 5 segundos e executa isso, tá? Vou rodar aqui pra gente ver. Ele aguarda 5 segundos e escreveu o Google, beleza? Então, essa aula ela vai ficar por aqui, para ela não ficar uma aula muito extensa, tá? E na próxima aula eu termino de falar algumas outras funções que a gente vai usar aqui nesse curso também, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.